Narração da Carta Paulina a Filemon, uma apresentação completa do texto bíblico na versão Almeida Revista e Corrigida. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de combate, e a igreja que está em sua casa. Graça e a voz e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Filemon, cooperador amado, Áfia, amada irmã, e Arquipo, companheiro de combate. Ação de graças pela fé. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porquanto ouço do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para todos com os santos. O pedido em favor a Onésimo. Ouvido do teu amor e da fé, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque tem grande gozo e consolação do teu amor, porque parte, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém. Todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Intercessão de Paulo em favor de Onésimo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo,
que foi inútil, mas agora que e a mim muito útil, eu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada o que fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário, porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para o que retivesse para sempre. Não seja como servo, mas antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor, assim, pois se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi. Eu pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti própria mim te deve. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Requeira as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Comunicação pessoal. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações você de ser concedido. Saúdam, como na tela. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, Marcos, cooperador fiel, Aristarco, companheiro de trabalho, Demas, cooperador no Evangelho, e Lucas, o médico amado, meus cooperadores
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vosso Espírito. Amém. E amém. Vamos a um resumo geral. Essa é uma versão de Filemon da versão Almeida, revista e corrigida. Então, aqui a carta de Filemon é a 3 pessoas, basicamente. Escrita por Paulo, né? A Filemon, que Paulo chama de cooperador amado, a Áfia, a amada irmã que Paulo diz aí, certo? E tem mais um, que é Arquipo, companheiro de Paulo no combate. Então, esta carta, ela é a esses 3 destinatários. Paulo, então, faz uma ação de graça. Está aí no verso 3, né? Primeiro, ele fala da fé de Filemon. Então, Paulo demonstra profunda gratidão pela fé dele demonstrada por Filemon ao Senhor Jesus Cristo, mencionando-o constantemente em suas orações, e o amor de Filemon, que se estende não apenas ao Senhor, mas também a todos os irmãos na fé, certo? Então, Filemon tem 2 das maiores virtudes cristãs, que é a fé e o amor. E para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento do exercício do Evangelho, esse conhecimento é em Cristo, que há em vós por Cristo Jesus, certo? Aí Paulo, ele diz aí, ele faz um pedido em favor a Onésimo, certo? Que pedido é esse? Ele olha, né? Ele ouve do amor do Senhor e ele pede ao Senhor 2 coisas: com grande consolo e alegria e ousadia em Cristo, né? Ousadia em Cristo. Portanto, ainda que tenha em Cristo grande ousadia para te mandar o que convém, todavia peço-te antes por amor
Ou seja, Paulo não somente tinha Onésimo como um cooperador, como um serviçal, mas como mais que um serviçal, mais que um amigo, ele tinha Onésimo como um irmão em Cristo. Isso é muito. E aí ele diz, Paulo, ele chama a si mesmo de velho prisioneiro. Olha o que diz aí no verso aí Paulo ele diz assim, ó, bem como eu sou Paulo o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Perdi o versículo aqui agora. Mas ele faz ele salienta isso, né? Que ele é prisioneiro em Cristo. Também, olha o que o Onésimo, ele vira de escravo de Paulo a irmão de Paulo. Olha o que diz aí no verso 10. Peço-te na segunda perícope, né, que vai do Filemão 1, do 10 a 21, que diz: peço-te por meu filho Onésimo, que te guiei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Então, Paulo, ele descreve Onésimo de duas formas. Ele dá duas características de Paulo e fala de dois status de Onésimo. Perdão, mas Paulo, ele dá duas características de Onésimo e qualifica-o duas vezes com duas características. Vejamos. Primeira qualificação, escravo, né? E no outro tempo, então, escravo. Essa é a primeira característica. Ou seja, por quê? Porque ele era um escravo inútil. Paulo Onésimo havia fugido da casa do seu senhor. Ele era um escravo fugitivo que havia abandonado o seu senhor. Então, ele primeiro era escravo e fugitivo. Depois que ele conhece Jesus, ele vira alguém livre, né? Irmão de Paulo, irmão do Senhor, não era mais escravo e era uma pessoa útil. Então vamos lá, de escravo a irmão, de inútil a útil. Então veja a característica e a qualificação. Característica, escravo. Qualificação, inútil. Por outro lado, característica, irmão. Qualificativo, útil, certo? Isso
nos faz entender bastante. Agora, Paulo, ele chama para si a responsabilidade que ele tem para com Onésimo. Ele diz: eu bem quiser retê-lo contigo, para que me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada que mais quis fazer sem te parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Então aqui nós temos um triângulo de coisas aí. Primeiro, a separação temporária. Então, eles foram separados por um tempo. Segundo, depois ele é elevado, Paulo não vê mais Onésimo como um escravo, mas como um irmão. Não como um servo, mas como um irmão amado. Quem viveu no mundo antigo sabe que quando um homem era um escravo é porque ele não era visto como gente. E aí Paulo diz: vem cá, meu irmão, você é meu irmão no Senhor. Nós estamos em Cristo nos iguala, não é porque eu sou um apóstolo e vocês são um irmão, não é porque você estudou, porque eu estudei nas maiores escolas judaicas e fui em doutor da lei, e você foi um escravo. Não, você é meu irmão, porque o nosso Pai, o Senhor Deus, assim o disse. Então, Onésimo é irmão de Paulo de duas formas: no Senhor e na carne, né? Vejamos aí o verso de número cadê? Verso 16. Não seja como não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, o quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Ou seja, ele é irmão, tanto no natural quanto no espiritual. Não é porque Paulo era um apóstolo que ele era mais amado por Deus. Não, Onésimo também era amado por Deus. E aí nós vemos um apelo de Paulo e certo. Vejamos o que Paulo ele diz assim: assim, pois, se me tendes por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe na minha conta, então mais
que elevar valor. Não, agora Onésimo, agora Paulo responsabiliza-se por Onésimo. Isso é lindo. É uma garantia pessoal. Eu, Paulo, da minha própria mão me escrevi. Eu pagarei para que esse homem fique livre e seja um comigo. Agora veremos alguns pedidos práticos de Paulo a Filemon em favor de Onésimo. Para que prepare-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações você de ser concedido. Então, primeiro é um pedido para hospedagem, segundo, que também fala de dar uma boa qualidade a Onésimo. Segundo, esperança de liberdade. Veremos aí. Porque espero tende sua confiança de que, através das orações dos meus irmãos, serei libertos da prisão e poderás visitá-los pessoalmente. Então, Paulo lhe dá uma esperança a Onésimo, que ele pode agora ver o sol da liberdade. Esse pedido demonstra a tamanha fé de Paulo na providência divina e no poder da oração intercessória da noiva de Cristo. Isso é lindo. Isso é lindo. E aí, antes da bênção final, ele saúda 5 pessoas, certo? Primeiro ele saúda papas, que ele qualifica como companheiro dele de prisão por Cristo Jesus. Né? Paulo era um embaixador de Cristo em cadeias e qualifica Epáfras como também como prisioneiro em cadeias. Segundo, Marcos, cooperador fiel. Aristarco, companheiro de trabalho. Demas, cooperador do Evangelho. E Lucas, um médico amado. O que essas qualificações falam? Falam de Paulo, de homens que cooperavam com Paulo no serviço do Evangelho de Jesus Cristo. E por fim, a bênção final. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo
seja com vosso espírito. Amém. Assim, então, nós temos essa carta é muito boa, certo? E assim terminamos essa exposição rápida e a leitura. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.